Muito obrigado, Senhor, por poder estar aqui esta noite para te adorar em espírito e em verdade. Agora vemos aqui o teu servo, a qual foi selecionado para trazer para a tua igreja a tua palavra. Aquilo a qual o Senhor palestrou com ele, ó Pai amado, enquanto ele se preparava para estar aqui nesta noite. Usa ele, ó Pai amado, de forma grande, ó Pai amado, de acordo com a tua palavra, Senhor. Toma ele em tuas mãos, prepara, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos corações para receber aquilo que provém de ti, Senhor. Na noite desse dia, é o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde, os irmãos que Pai do Senhor. Amém. Dia de alegria e estarmos aqui. Deixa a gente usar força. Um dia de alegria, irmãos, estarmos aqui nessa noite para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Nosso Senhor nos deu uma palavra bem conhecida, mas que o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração. E eu creio que Ele irá falar o teu coração nessa noite. Quantos creem aqui nessa noite que o Senhor irá falar contigo? Através da sua palavra. Livro do profeta Ezequiel, número 47. Uma mensagem bem conhecida. Ezequiel, capítulo número 47, tem que curtir. As águas que saem do templo. Minha versão NA pode ser um pouco diferente, mas está no telão ali, para os irmãos verem. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado do sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pelas águas, e me dava para os tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, e que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio. Era já o que, igreja? Está fraco, era o que, igreja? Que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podiam nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levantou de volta, o homem me levou de volta à margem do rio. E quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. E então me disse: essas águas correm para a região do leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. As águas ficarão o que, igreja? Saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vivos. E haverá muitíssimos peixes, porque essas águas chegarão lá, e as águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. As águas do Mar Morto se tornarão o que, igreja? E tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Senhor Deus, eterno poderoso Pai, Senhor, nós glorificamos, Senhor, o teu santo nome nessa noite. Senhor, cujo rio que se encontra nesse lugar nessa noite. Espírito Santo, nós te clamamos e te pedimos: tenha liberdade, Senhor, no nosso meio. Senhor, se quiser curar, cura, Senhor. Se quiser salvar, Senhor, salva nessa noite. Mas Espírito Santo, fica à vontade para fazer o que o Senhor vai fazer nessa noite. Porque, Senhor, o Senhor já enviaste o seu rio para que nós estivéssemos aqui nessa noite e que possamos, Senhor, ser totalmente imergidos por esse rio. Que esse rio, Pai amado, venha trazer vida, Senhor, e vida com abundância em nós. Em nome de Jesus, senta glorificando o nome do Senhor. Fala para ele: irmão, tem um rio aqui. Fala para
rio aqui. Fala com voz de profeta com você, isso aqui não existe. Mas olha para o teu irmão e fala assim, ó, tem um rio aqui. Eu sei que não existe isso, né, irmão? Mas fala assim como se fosse um profeta, irmão, tem um rio aqui. Ele está dizendo que você emergir nesse rio. É para você se emergir nesse rio. Porque tem um rio que quer trazer vida. Vidas aqui que se encontravam, querido, paralisadas. Vidas mortas. Você está dizendo, eu quero trazer vida para você nessa noite. Irmão, interessante que o contexto dessa história aqui é uma visão que Ezequiel, o profeta Ezequiel, está tendo. Só que algo me atrai nesse contexto, porque não tem como nós falarmos desse texto sem adentrarmos, entendermos um pouco da vida de Ezequiel. Interessante que Ezequiel, capítulo número 1, a Bíblia vai dizer que ele era sacerdote filho de Buzi, da linhagem de Zadok. Isso me chamou a atenção, porque no capítulo 1, põe para a gente aí, por favor, Pedrão. Ele vai dizer que no 30º ano, a versão NVI, se não me falei a memória, vai dizer no meu 30º ano. Isso significa que aos 30 anos, Ezequiel se encontra na Babilônia. Isso muito me chamou a atenção, muito me atraiu. Por quê? Porque Ezequiel, ele era filho de sacerdote. O sacerdote só assumiu o ofício, pastor Ezequiel, com 30 anos de idade. E a Bíblia vai dizer que ele está entre os exiliados, está no texto, próximo ao rio Quebar, está dizendo que é 30 anos. Isso me atraiu por quê? Porque nos dá a entender que ele estudou para ser sacerdote. Ele veio de uma linhagem sacerdotal, meu amigo João. E ele veio ali esperando o grande dia chegar, tio. Ele veio esperando o grande dia chegar. Presbítero Nilton. E ele está esperando chegar aquele dia, o dia que ele ia entrar pelas portas do templo, melhor dizendo, e ali ele assumirá o ofício sacerdotal. Só que a Bíblia está dizendo que no ano 605, a Bíblia vai dizer que vem agora a invasão sobre Judá e Jerusalém. E é levado só agora aqueles homens letrados, como Daniel, que foi falado aqui na devocional. Ele é levado junto com seus amigos. Depois vem a segunda leva, que é no máximo 597 aproximadamente. Vem a segunda leva e é levado agora esse povo que junto Ezequiel se encontra, próximo ao rio Quebrar, aprisionado na Babilônia. E quando chega esse período, há uma destruição também, como os que ficam da terceira leva, destrói Jerusalém. Só que, para nós entendermos, Ezequiel está exiliado no princípio, ou no momento que ele iria assumir um ofício sacerdotal. E aqui me chama a atenção, o Senhor começa a me chamar o coração, dizendo, foi falando sobre promessas aqui. É o Senhor dizendo, meu filho, aquilo que eu planejei para a tua vida vai acontecer. E dependendo da situação, aos olhos humanos parecia que Ezequiel não viria e não iria assumir o ofício sacerdotal. Por quê? Porque ele se encontra aprisionado na Babilônia. Só que o Senhor tem algo especial separado para Ezequiel. Só que algo me atrai, por quê? Porque ele não é levado, ele não é ali levado para assumir o ofício. Não tem um ritual acontecendo. Mas se nós formos olhar do capítulo 41, do 40, melhor dizendo, em diante, até o 47, é o Senhor levando Ezequiel para dentro do templo, pastor. É o Senhor mostrando, aqui está o arco. No daqui está, querido, a porta principal. Aqui também se encontra, querido, um lugar santo. E se os irmãos forem olhar, ele vai levando Ezequiel no espírito e vai dizer, Ezequiel, aquilo que tu tanto sonhou um dia, Ezequiel, você vai hoje ver, você vai hoje poder provar daquilo que você um dia chorou. Mas eu quero algo para você. Olha como é que está o sacerdócio corrompido. Olha Ezequiel, capítulo 9, olha como está corrompido o sacerdócio. Ezequiel, eu quero algo. Eu escolhi você para algo. Por quê? Porque quem dá mais um sacerdote no meio de um sacerdócio corrompido é mais um corrompido. Ele está dizendo, eu não quero que você se corrompa, mas eu quero algo. Eu quero que você ministra sobre a vida dos corrompidos e que você entregue a vida para eles através da palavra que eu irei liberar para a tua vida. Ele está dizendo, Ezequiel, eu separei você para um chamado diferente. Você não vai ali assumir o sacerdócio, mas você vai provar daquilo que um dia
dia eu liberei para a tua vida. Quem crê nessa noite que o Senhor está liberando algo para a tua vida nessa noite? Você está dizendo, independente da situação, independente do que você está vivenciando, você está dizendo, eu não acabei o meu propósito na tua vida, ainda está de pé. Quantos creem nessa noite? Ainda está de pé, vai acontecer. Fica tranquilo, porque tu tem um propósito debaixo do céu. Ele vai dizer, Ezequiel, primeiro ouve a minha voz. Ezequiel está dizendo, Ezequiel, primeiro, o sacerdote para assumir, ele precisa ouvir a minha voz. Por quê? Porque o sacerdote é o responsável de pegar do povo e levar para Deus. Mas ele é um homem responsável de ouvir a voz do Senhor enquanto oferece. Porque ele está dizendo, Senhor, aqui está o holocausto do povo que estava em pecado, mas Senhor, pode redimir através desse sangue derramado? Ele está dizendo sim. Senhor responde dizendo sim, e eu através desse sangue redimo toda a vida. Você está dizendo, para que eu venha redimir, precisa ouvir. Capítulo 1, verso 1, dizendo, ei, ouve a minha voz, Ezequiel. No versículo número 2 ele vai dizer, eu ouvi, mas agora também preciso ver. E Ezequiel, ali ouvindo, tendo visões da parte do Senhor, primeiro momento que o Senhor dá o chamado de profeta. Mas o sacerdote, ele precisa ver algo. Ele precisa ver o molho de ísopo, e ele precisa ver o sangue, pastor. Porque ele precisa molhar esse molho de ísopo e passar e espargir sobre a tampa do propiciatório. Sabe por quê, irmãos? Porque a tampa do propiciatório tem dois querubins olhando para ela. Isso significa a ira de Deus. E a ira de Deus não é manifesta na minha vida, na sua vida. Sabe por quê? Porque quando ele olha e quer manifestar sua ira, ele vê o sangue do sacrifício derramado naquela cruz do Calvário. E foi por mim, foi por você. Ele está dizendo, ei, agora você precisa ver, Ezequiel, que o que eu estou vendo, o sangue derramado, você precisa ver, porque através desse sangue eu redimo a vida daqueles que estão morando lá fora. Ele começa a levar Ezequiel em espírito. Perceba que Ezequiel não está assumindo fisicamente, mas espiritualmente, pastor Sérgio. O Senhor está dando agora a visão a Ezequiel, dizendo, Ezequiel, daquilo que um dia você sonhou, você está provando nesse momento. Mas Ezequiel, eu tenho algo especial para você. Ei, receba essa palavra. Capítulo número 2. Receba essa palavra, Ezequiel, e libera essa palavra por onde você passar. Porque essa palavra, Ezequiel, trará vida, e vida com abundância onde você se encontra. Aí dizendo, Ezequiel, no meio dessa dor, Ezequiel, no meio dessa angústia, Ezequiel, põe-se de pé, Ezequiel, e começa a liberar uma palavra. Você está dizendo para você nessa noite, põe-se de pé nessa noite e libera uma palavra sobre a tua vida. Libera uma palavra onde você se encontra, aonde que é o cativeiro. Libera uma palavra nessa noite. Se posicione nessa noite, para que você venha liberar a palavra que o Senhor determinou através da tua vida. Ezequiel assim começa. Ele começa a pregoar no meio da Babilônia. Ele começa a ministrar o poder de Deus sobre a Babilônia através da palavra do Senhor. E aqui inicia-se o ofício de profeta. Aqui inicia-se aquilo que o Senhor escolheu para ele dizer, Ezequiel, agora tu serás profeta. Tu serás profeta na Babilônia. Aonde se encontra esse povo? Esse povo que se encontra abatido, desesperançoso, já não tem mais esperança. O interessante, irmãos, que toda vez que no Antigo Testamento que tem alguém desesperançoso, que tem algo corrompido, o Senhor sempre levanta um profeta, o Senhor sempre levanta um sacerdote, o Senhor sempre levanta alguém para corrigir, ou para advertir, ou para trazer vida sobre aquela situação, ou sobre aquela pessoa. O interessante é que aqui ele está dizendo, Ezequiel, eu não preciso de um sacerdote para ver esse sacrifício, porque o povo está exilado na Babilônia. O que eu preciso é de dar uma boca que fala da minha palavra para trazer vida. Porque
trazer vida àquilo que estava morto. Aleluia. Só que pensa comigo, irmãos. Toda vez que tem um caos, alguém morre. Toda vez que tem um caos, alguém é levantado. Toda vez que tem um caos, o profeta é levantado no meio de uma nação. Só que percebe isso aqui, no meio do caos, no meio do caos, no meio de uma situação adversa, é levantado um. E esse um que é levantado, ele vem para trazer vida. Aleluia. Vida Aleluia. O profeta é levantado no período de cativeiro. O profeta é levantado no período de dores. Mas só que teve um maior profeta, o profeta de todos é levantado. E é erguido na cruz do Calvário. Ele é levantado na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser sarados da nossa vida, sarados das nossas dores. E agora ele diz: Ezequiel, anuncia Ezequiel. E Ezequiel, no capítulo número 47, ele vai começar a olhar e vai dizer assim: ó, depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Interessante, irmãos, é que o Senhor já tinha levado ele espírito, levado dentro do Santo dos Santos. Interessante que ele não tinha acessado o Santo dos Santos. Aleluia. Interessante, irmãos, ele não havia acessado o Santo dos Santos, mas ele havia acessado o lugar santo. Deus, aleluia. Som. Aleluia. Irmãos, o templo tem repartições: átrio do lado de fora, lugar santo e santo dos santos. Interessante que Ezequiel é levado dentro do santo dos santos. E quando ele chega dentro do santo dos santos, eu estou dizendo para ele: Ezequiel, está vendo isso aqui, Ezequiel? Está vendo esse lugar aqui, Ezequiel? É o lugar que tem o pão, a mesa dos pães. Ezequiel, esse lugar aqui, Ezequiel, aonde tem a pia lavatória, Ezequiel. Aqui é onde começa o ofício sacerdotal, Ezequiel. É aqui que começa o trabalho sacerdotal, Ezequiel. Ezequiel está olhando aquela situação e está dizendo: ei, Senhor, muito obrigado porque eu pude contemplar aquilo que um dia eu não sonhei. Você está dizendo: ei, Ezequiel, está vendo aqui, Ezequiel? Está dizendo: ei, Ezequiel, mas agora vai. Volta para o lado de fora que eu vou te mostrar algo. Ezequiel está dentro do Santo do Santo, mas não está conseguindo ver, tio. Ele está até vendo o vinho da mesa, ele está até vendo o pão, mas está dizendo: ei, mas volta para fora, por quê? Porque lá tu vai ver o que está acontecendo. E quando ele sai para lá de fora, irmão, ele começa a ver uma água. Essa água está saindo debaixo do limiar do templo. Ele está dizendo: você está dizendo para você e para mim: ei, está vindo a água jorrando, Ezequiel. Está vendo isso acontecendo, Ezequiel? É porque está trazendo vida. É porque o rio que está descendo para trazer vida. Aquilo que estava morto, está vendo a nação, Ezequiel? A nação estava morta de Israel. Mas só que através desse rio, Ezequiel, vidas acontecerão. Quantos creem aqui nessa noite? Que tem vida chegando para você. Aquilo que estava paralisado na tua vida está trazendo vida nessa noite. Esse rio que está entre nós está trazendo vida. Vida para nós. Aquilo que estava morto, aquilo que estava paralisado. Ezequiel, sai. Olha, perceba comigo: enquanto ele está dentro, ele não está vendo rios. Enquanto ele está dentro do Santo do Santo, ele não está vendo o rio. Sabe por quê, irmãos? Porque agora ele está explicando aquilo que um dia ele tanto sonhou. Sabe que situações já acontecem na nossa vida, pastor Márcio? Que nós ficamos tão impactados que nós não conseguimos entender e ver algo. Tem algo muito além acontecendo, pastor Sérgio. E às vezes nós não conseguimos enxergar. Só que você está dizendo: agora volta para fora, Senhor. Quando você percebe o que está acontecendo de mais especial. O especial não é você ter entrado no Santo dos Santos. O especial é você contemplar aquilo que está trazendo vida, aquilo que estava morto. O que é melhor você contemplar não é a mesa do pão. O que é melhor você contemplar, Ezequiel, é aquilo que vai trazer vida nessa noite. Você está dizendo: contempla esse rio nessa noite. Você pode contemplar esse rio nessa noite. O rio que está descendo. O rio que está descendo e está trazendo vida aquilo que estava morto. Ei, você está dizendo: aquilo que estava morto sobre a tua vida, aquilo que estava morto sobre o teu ministério, sobre a tua casa. Você está dizendo: eu estou trazendo vida nessa noite. Eu estou trazendo vida nessa noite. Ei,
morto. O lindo dessa história é que quando ele volta para lá de fora, a Bíblia está dizendo que sai um homem com um cordão de medir. Esse homem mede 500 metros e as águas estão no tornozelo. O lindo é que quando ele tira de dentro do templo, ele está enxergando águas que estão no tornozelo. Está no texto: águas que saem de baixo. Parte B, do versículo 1. Águas que saem debaixo do limiar. E ele está vendo essa água. Só que esse homem está saindo com um cordão de medida, está dizendo: tem 500 metros medidos. Ezequiel vai e entra nessas águas. Só que as águas estão indo para os tornozelos. Só que enquanto ele está nas águas, nos tornozelos, quando ele olha para frente, já tem mais 500 metros medidos. Sabe o que isso significa? É o Senhor dizendo: tem um rio maroto aqui nessa noite. Tem um rio maroto aqui nessa noite. Mas é necessário você ir de contra ele. É você dizer, se você está dizendo nessa noite: eu quero uma noite mais ficando raso. Eu quero mais ficando raso. Quantos aqui não querem mais ficando raso nessa noite? É o Senhor dizendo: tem 500 metros mais medido para você. É só você entrar. Enquanto ele vai olhar a situação, está dizendo: tem mais 500 metros, eu vou entrar. E ele vai adiante. As águas estão no tornozelo. Só que quando ele chega com as águas no tornozelo, já tem mais 500 metros medidos. É o Senhor dizendo: a proximidade que você vai se chegando, ao momento que você vai vindo para perto de mim, querido, eu vou abrangindo aquilo que é necessário sobre a tua vida. É o Senhor dizendo para você nessa noite: quanto mais tu entra, mais o Senhor está abrangindo algo sobre a tua vida nessa noite. Quanto mais tu se aprofunda, mais abrangente está acontecendo sobre a tua vida. Você vai dizer: tem algo acontecendo sobre a tua casa, tem algo acontecendo sobre a tua vida nessa noite, mas é necessário você entrar. Eu vou dizer: não se acostume com a presença. Eu gosto de dizer isso: não se acostume com a presença. Sabe por quê? Porque no momento que a gente se acostuma com a presença, a gente começa a paralisar, a gente paralisa. No momento que a gente se acostuma com a presença, a gente acorda para amanhã e a gente ora ao Senhor. Em um momento que a gente ora ao Senhor, a gente acha que está bom, sabe por quê? Porque eu orei ao Senhor e senti a presença de Deus. E a gente acha que está bom. Você não pode dizer: não se acostume com a presença. Sabe por quê? Porque orar é bom. Sentir a presença é bom, pastor Carlos. Porém, o Senhor está dizendo: você orou, você até sentiu, só que tem mais 500 medidas já. Só que tem mais 500 medidas, tem uma amplitude acontecendo já. Aí ele dizendo: saia do raso. Talvez você está dizendo: mas Senhor, eu oro, Senhor, eu busco a tua presença. Aí o Senhor dizendo: mas tem mais 500 metros medidos para você. Mas tem mais algo já, algo chegando para você. Aí ele dizendo: ei, vem mais para perto de mim. Se aproxime mais de mim, porque eu quero revelar algo a mais a você. Ei, que ele está dizendo, é Jeremias capítulo 33, verso 3: clama a mim e respondeste e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não conheces ou que tu não sabes. Ele está dizendo: já tem mais 500 medidas, então entra nesse rio nessa noite. Entra nesse rio, porque ele quer abranger a tua vida nessa noite. Aí ele vai mergulhando, ele vai entrando, melhor dizendo. A água está subindo, vai para a cintura. E a água está subindo, irmãos. Agora está descendo o texto. Agora as águas cresceram a ponto de já não conseguir passar andando. Só que perceba comigo aqui, irmãos. Enquanto Ezequiel está entrando, estava no tornozelo, ele está caminhando. Ele está caminhando e a água vai para o joelho. E ele caminha mais 500, vai para a cintura. Ele caminha mais 500. Agora já não se pode passar mais andando. Perceba comigo. A Bíblia está dizendo que é mais águas. Agora é um rio. É um rio que já não pode mais passar andando. Tem que mergulhar. Tem que se aprofundar. Só perceba comigo. A Bíblia está dizendo que esse rio está saindo do limiar e está descendo. Esse rio está descendo.
direção ao leste. Isso aqui me atrai, porque aquilo que está descendo, ele tem que automaticamente ficar mais raso. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmão? Pode dizer sem medo, sim ou não? Porque a água está descendo do morro, ele está descendo, cada vez que ele está descendo, está ficando mais raso, até chegar no ambiente. Aí quando chega nesse determinado ambiente, ele pode se aprofundar, mas até estar descendo, ele é raso. Só que perceba comigo, Deus está dizendo que ele estava descendo, só que a água está subindo nele. Aí eu comecei a me perguntar, me questionar assim, mas a água está descendo ou está subindo? Só que se você for olhar o texto, as águas estão descendo para o leste. Só que perceba comigo, não é a água que está crescendo, é ele que está emergindo. É o Senhor dizendo para você nessa noite: a água não vai crescer, porque a água é uma, e ela que jorra. E que água é essa? É a presença do Senhor aqui nessa noite. É Ele que jorra aqui nessa noite. E Ele é só um, querido. Ele é o único, Ele é o suficiente. Ele não precisa crescer sobre a tua vida. É você que precisa descer sobre Ele. É você que precisa mergulhar para buscá-lo. Ele não precisa, querido, criar uma amplitude sobre a tua vida. Ele precisa que você mergulhe sobre Ele. Ele está dizendo: ei, hoje é noite de mergulhar. Quantos querem mergulhar na presença do Senhor nessa noite? Quantos querem emergir na presença dEle? Porque Ele está dizendo: enquanto Ele está descendo, e você está indo, querido, de encontro a Ele, e você está descendo nas profundezas com Ele, Ele está dizendo: ei, quando você plantar, querido, você vai ver algo diferente. Ele está descendo, irmão, que Ele está descendo, e a água agora a pouco chegou no momento que Ele tem que emergir. Você perceba comigo? Enquanto ele está descendo, irmão, ele só está vendo uma coisa: água. Sim ou não? Ele está vendo águas acontecendo. Só que perceba, no momento que ele está andando, irmão, o seu pé está firme na terra ainda. Porque está no tornozelo, o pé ainda alcança a terra. Sim ou não? Está no joelho, o pé alcança a terra. Sim ou não? Me ajuda a pegar ele. Sim ou não? Está na cintura, os pés estão no chão ainda ou não? Sim ou não, igreja? Forte. Está agora no peito, o pé está no chão ainda ou não, igreja? Só que agora chega um nível que o pé já não toca mais no chão, porque se tocar no chão tu se afoga. Aí você dizendo: agora você precisa mergulhar, porque aquele que mergulha não se afoga, mas aquele que tenta com a própria perna e andando vai se afogar. É o Senhor dizendo para você: está na hora de tirar os pés do chão e a confiança ser totalmente nele. Quantos aqui querem tirar os pés do chão e dizer: eu já não quero mais confiar em mim, eu já não quero mais confiar nas minhas vontades, não quero confiar mais naquilo que eu determino, mas eu quero confiar naquele que tudo pode, naquele que tudo crê e naquele que morreu na cruz por mim. Quantos creem aqui nessa noite? Quantos querem tirar o pé do chão aqui nessa noite? Quantos querem tirar o pé do chão e dizer: Senhor, eu vou mergulhar? Porque no momento que ele mergulha, irmãos, ele está vendo água. Ele está vendo água no momento que ele mergulha, só tem água. Só que agora você está dizendo: e agora? O Senhor me tirou e me fez voltar para a beirada. Aí o texto diz: e eu vejo árvores. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? No momento que você tirar a tua visão da terra, no momento que você tirar os pés do chão, coisas vão começar a acontecer. E quando você olhar, você está dizendo: está vendo ali? Estava morto, estou trazendo vida no teu casamento. Estava morto, estou trazendo vida. Estou trazendo vida. Quantos creem? Quantos creem? Estou trazendo vida. Ei, ela precisa de vida. Eu e você, querido. Porque ele está dizendo: ei, no meio do caminho, eu vou até lá e vou comer daquele fruto. Quando ele chega lá, irmãos, não tem fruto. Ele olha de longe, Jesus está com fome, querendo comer. Quando ele vê de longe, ele vê a árvore. Ele está dizendo: aquela árvore tem fruto. Só que quando ele chega lá, irmão, só tem folhas. A figueira dá fruto. Depois ela dá folhas. Quando Jesus vê de longe, ele diz: lá,
tem fruto, porque está tomada de folhas, está esverdeada. Eu vou lá, por quê? Porque quando ela está esverdeada, ela está repleta de frutos. Quando ele chega lá, não tem nada. Aí está dizendo, tu nunca mais darás fruto. Aquela figueira morre. E ali o Senhor está dizendo, assim é, eu e você. Você está dizendo, para de viver, querido. Para de viver de aparência na minha presença. Mergulhe nessa noite. Tira teus pés do chão e se lança, porque eu quero fazer muito mais na tua vida nessa noite. Mas é necessário você, querido, mergulhar, porque para eu trazer vida, você precisa se lançar, querido. Se lança nessa noite, porque quando tu mergulha, vida está acontecendo. Aí você contempla vida nas águas. Aí você contempla a árvore que vai descer. Tudo era morto. Agora tem vida, tem água. E aí vai dizendo, esse rio continua descendo. E quando esse rio desce, ele encontra com outro rio, chamado Mar Morto. Já não é mais um rio, melhor dizendo, é um mar. Mar Morto. Irmãos, o Mar Morto, ele não produz nada. Mar Morto, ele não tem nada ali, porque ele é totalmente salgado. Só que a verdade é que esse rio chega e toca no Mar Morto. E quando esse rio toca no Mar Morto, esse Mar Morto torna-se vida. Esse rio torna-se vida. Irmão, isso aqui é lindo, sabe por quê? Porque esse aqui é o Moisés também é um livro profético. Ele é um livro que é profético para os nossos dias. Se os irmãos puxarem aí, pesquisarem, vocês vão ver, sabe o que, mano? Bolanes no Mar Morto. Podem pesquisar. Bolanes no Mar Morto. E é atual. 2011 foi descoberto dos bolanes no Mar Morto. Até os dias de hoje. Sabe o que está acontecendo? Vegetais está acontecendo ao redor do Mar Morto. Nada tinha vida no Mar Morto. Só que você está dizendo, mas alguém morreu para trazer vida para você. Eu estou dizendo para você, aonde está o teu Mar Morto nessa noite? Ei, deixa esse rio chegar e tocar. Eu não sei qual é o mar que está morto na tua vida. Eu não sei se é no teu casamento. Eu não sei se é na tua faculdade. Eu não sei se é, querido, no teu trabalho. Eu não sei onde que é o Mar Morto que se encontra na tua vida. Mas o Senhor está dizendo para você, tem um rio. Tem um rio que está descendo e está indo de encontro ao teu Mar Morto nessa noite. E ele está dizendo, eu estou trazendo vida. Eu estou trazendo vida para esse mar nessa noite. Eu estou restaurando a sorte de pessoas aqui nessa noite. Eu estou restaurando a tua sorte aqui nessa noite. Porque aquilo que estava paralisado sobre a tua vida, é o Senhor dizendo, eu estou restaurando aqui nessa noite. Eu estou restaurando vidas aqui. Porque o Senhor ministra no meu coração todo o tempo. Eu estou restaurando casamentos aqui nessa noite. Eu estou restaurando, estou estruturando novamente. Sabe por quê? Porque esse rio desceu aqui. E ele desceu como vida para a tua casa nessa noite. Eu não sei, mas todo tempo as pessoas falam para mim, tem casamento que eu estou restaurando. Ele está dizendo, ei, estava morto. Não tinha jeito. Só que alguém morreu. E quando ele morre para reatar essa aliança com ele. Ele está dizendo, ei, enquanto você está aqui mergulhando nesse rio, enquanto você está dizendo, Senhor, eu já não tenho mais força. Senhor, tira meus pés do chão, porque com a minha força eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais orar. Eu já não aguento mais buscar, eu já não tenho mais força. Você está dizendo, filho, enquanto tira teus pés da terra, agora eu entro. Agora eu tenho liberdade para atuar. Ele está dizendo, estou eu restaurando nessa noite. Estou eu mudando a tua sorte aqui nessa noite. E esse rio chega agora no Mar Morto. E traz vida para esse mar e continua descendo. Só que o lindo dessa história é que o mar me atrai. É porque enquanto ele está descendo, ele está trazendo vida, ele está dizendo assim, ó. Aleluia, Deus. Vai gerar árvores. Olha aqui, versículo 12. Das duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão,
e elas nunca mais deixarão de dar o fruto e produzirão novos frutos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário, e os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas remédio. Isso aqui é lindo, irmãos. Sabe por quê? Porque está dizendo, olha, aquilo que estava morto, eu estou trazendo vida. Só que eu trago vida para gerar vida. Eu estou trazendo vida naquilo que estava morto em você. Sabe por quê? Porque isso vai servir de remédio. Isso vai servir de nunca mais parar de dar fruto. Sabe por quê? Porque tu está sendo regado pelo Filho que desce. Quem é esse? Jesus Cristo é o Filho que traz vida, que traz cura e que faz até dizer assim, ei, esse rio está descendo, está trazendo vida para essa família. Esse rio chegou. Lá em João, capítulo número 5, quando ele chega em João, ele está dizendo assim, ei, tu conhece aquele que irá? Ele está dizendo assim, Senhor, aonde eu devo adorar? Os nossos pais falam que é aqui em Gerazim, mas vocês dizem que é lá no Santo Monte. Ele fala, não, filho, o meu Pai é Espírito e é necessário que adore. Ele é Espírito e é verdade. Ele quer dizer, ele começa a adorar Ele, Espírito de verdade, nessa noite. Começa a exaltar o Espírito de verdade, porque enquanto tu adora, enquanto tu exalta Ele está trazendo vida àquilo que está morto. Essa vida descendo chega na mulher samaritana. E quando chega na mulher samaritana, ele fala assim, eu falei de você, uma fonte de água jorrar para a vida eterna. Esse rio, quando chega naquilo que estava morto, sabe por quê? Porque a samaritana, no bairro onde ela vive, no lugar onde ela vive, ela é morta. É um mar morto, sabe por quê? Não produz nada. Não é nada. Onde as pessoas olham para ela e estão dizendo, olha, não é nada, não faz nada, não presta para nada, é um mar morto. Só que esse rio está chegando, está tocando, dizendo, ei, eu estou trazendo vida aquilo que estava morto. Quantos creem nessa noite? Quantos creem que tem vida chegando para você? Isso aqui é interessante, irmãos. É que não é só o rio tocar, não é só o rio chegar, é eu crer que o rio está chegando e está trazendo vida. Porque quando Jesus está diante dessa mulher, a ênfase é a adoração. Jesus está dizendo, filha, tu vai precisar fazer algo, abandonar aquilo que você tem carregado no teu ombro. É só que precisa fazer isso. Ela fala, mas o quê? Tu tem carregado um cântaro para cima e para baixo. Sabe por quê? Porque toda vez que você está feliz, você vai lá, enche a água e sobe o cântaro. Só que vai chegar um determinado momento que essa água acaba. E a água acaba, Duda, e ela vai dizer assim, eu preciso voltar no poço, eu preciso pegar de novo e encher o meu cântaro. Ela está dizendo, ei mulher, esse rio está chegando para você hoje, e está trazendo vida, você não precisará mais desse cântaro que você carrega pesado no teu ombro. Ela vai dizer, Senhor, eu preciso de água para sobreviver. Ela está dizendo, mas só que, perceba comigo, tu está feliz. Tem algo acontecendo na tua vida, você fica muito feliz. Você está dizendo, agora eu vou adorar o Senhor, eu vou abandonar tudo. Eu vou me entregar por completo ao Senhor. E você passa um período com o Senhor, glorificando e exaltando o Senhor, sentindo a presença de forma gloriosa. Sabe, passa um momento, passa um período. Quando você se vê, você já está vivendo a mesma situação que você vivia antes. As dores estão tomando conta da sua vida. A angústia está tomando conta daquilo que era para a presença estar. A situação adversa está tomando conta. E quando você vê, você está dizendo, ei, eu estou voltando de novo ao poço. Eu estou voltando de novo para encher o meu cântaro. Só que perceba, quando ela enche o cântaro, ela tem que subir, a secar de volta. Só que é pesado, porque ela está carregando no ombro, é pesado. Ela carrega e ela enche, e ela faz acesso à sede. Só que até essa acesso à sede, ela está carregando no ombro aquilo que é pesado, Duda. Ela está dizendo, ei, chega disso, filha.
Chega disso, fica carregando aquilo que é pesado. Para, porque você não vai precisar mais voltar no poço para pegar essa água. Aí você vai chegar, como que eu vou sobreviver? Você está dizendo, eu não estou falando do poço desse cara. Eu estou falando do poço que está na tua vida, filha. Eu estou falando daquilo que você está vivenciando. Sabe por quê? Porque você está bem na presença. Daqui a pouco você tem que voltar e viver a mesma coisa que foi no teu passado. Isso que é o fardo pesado que você tem carregado. Aí ele diz, ei, chega, a partir de hoje não tem mais isso. Sabe por quê? Porque a partir de hoje a fonte já não vai ser mais o poço. A fonte vai ser aquela que vai jorrar de dentro para fora na tua vida. Aí eu estou dizendo para você, chega nessas dores, chega nessa angústia, nessa noite. Por quê? Porque eu farei uma fonte de água a jorrar para a vida eterna sobre a tua casa nessa noite, sobre a tua vida nessa noite, sobre o teu ministério, sobre o teu casamento nessa noite. Aí ela toma força dessa palavra. No momento que ela toma força dessa palavra, Giovana, a fonte, o rio que jorrava e que chegou no Mar Morto e que tocou e trouxe vida, começa a trazer vida dentro dela. E aquilo começa a gerar uma fé, aquilo começa a gerar uma crença muito forte dentro daquela mulher, porque essa mulher morrer e secar. Chegar e ficar e dizer, hoje eu vi o Messias prometido. Hoje eu vi o Messias prometido. E ela corre e se canta dizendo, ei, vamos até o rio. Por quê? Porque ele tocou nesse mar. Estava morto, estava desamparado, não tinha nada, mas agora ele fez esse mar morto uma fonte de águas a jorrar. Quantos querem ver? Aí eles correm para se correr. Eles correm, você está dizendo, ei, vem, deixa esse rio te curar nessa noite, esse rio te sarar nessa noite. Chega de dores, chega de angústia. Se aproxime do Senhor, porque quanto mais nós nos aproximamos, mais Ele nos cura. Quanto mais nos aproximamos, mais vida é gerada dentro de nós. Só que interessante, irmão, é que o rio chegou no Mar Morto, trouxe vida. Só que o Mar Morto continua descendo e trazendo vida, até chegar na mulher samaritana. E quando chegou na mulher samaritana, esse rio não parou de emanar. Quando chega na mulher samaritana, ela dá continuidade nesse rio. Esse rio vai para saber onde Sicar. E Sicar vem, e aquilo que estava morto trouxe vida também para Sicar. Sabe, percebe? Esse rio não parou em Sicar. Esse rio chegou aqui no irmão Bruno e trouxe vida àquilo que estava morto. Esse rio mandou sobre a tua vida, e aquilo que estava morto reviveu. Você está dizendo, aquilo que estava morto sobre você, ele trouxe vida, e é por isso que você está aqui nessa noite. Sabe o que você está dizendo? Só que tem algumas Sicar aqui nessa noite, tem algumas Sicar aqui feridas. E que o Senhor está dizendo, eu preciso gerar vida novamente. Eu preciso trazer vida para essas Sicar que se encontram aqui nessa noite. Você que estava como aquela mulher, ferida, abatida, e o Senhor está dizendo, ei, mulher, está buscando romance em tantos lugares. Está buscando romance em tantos, mas você não tem alcançado, porque está dizendo assim, ó, se tivesse 5, e o que está contigo não é teu. Está procurando romances para preencher tua dor. Mulher, você está buscando situações para preencher o vazio que está dentro de você. Isso está dizendo, ei, só tem um que pode preencher o vazio. Só existe um que pode preencher toda angústia, todo vazio, toda dor, toda ansiedade, toda depressão. Só tem um que pode encher, e preencher, e pode fazer vida. É o rio que estava descendo do trono de Deus.
atrai. Eu sou o teu marido que é necessário, porque além de te amar, eu dou a minha vida por você. Além de te amar, eu posso gerar uma fonte de águas a jorrar na tua vida. Ei, vai ficar buscando coisas para preencher o vazio que está em você. Olha, deixa eu colocar a aliança no teu dedos hoje. Essa maneira de dizer, Senhor, eu quero, eu imagino, irmãos, você cara, essa mulher estendendo a sua mão, e o Senhor dizendo, deixa eu colocar a aliança sobre a tua vida. E a aliança não é essa que está no meu dedo. A aliança com essa mulher é a fonte que está entrando dentro dela e está fazendo jorrar. E que fonte é essa? Cristo. Ele está dizendo, ei, deixa eu te amar, mulher, naquilo que você precisa ser amada, porque só eu posso suprir esse momento que você necessita. Você falou para mim, ó, entrou pessoas aqui nessa noite buscando suprir